Boa noite, turma. Vamos dar início, né? Hoje, graças a Deus, tudo certo com a conexão. Vamos dar início à nossa aula de segunda-feira, né? Hoje, 27. A gente vai dar continuidade, certo? Ao conteúdo que a gente iniciou na aula passada, que é falar sobre os fármacos que atuam no sistema cardiovascular e renal, certo? A gente viu na aula passada que os fármacos que a gente iria estudar, né? Nesse foco, né, de cardiovascular renal seriam os fármacos antihipertensivos, porque atuam a nível, né, do sistema circulatório, os fármacos que são usados no tratamento da insuficiência cardíaca, que a gente conseguiu ver na aula passada. Hoje a gente vai dar continuidade, né, e reforçar o estudo sobre os fármacos que atuam, né, na angina, nas arritmias cardíacas, né? Os fármacos que atuam a nível de sistema sanguíneo, como anticoagulantes, antitrombóticos, antiagregantes plaquetários e antianêmicos. Se nos couber tempo, né? Vamos dar continuidade com o estudo dos fármacos que atuam na... Deixa eu só ajeitar aqui a câmera. Ficou legal, não sei. Os fármacos antilipidêmicos e também os fármacos diuréticos, né, que vão auxiliar no processo, principalmente a nível de sistema cardiovascular e sistema renal, né, que vão auxiliar no processo, né, de tratamento das patologias que acometem esse sistema, né, e no auxílio da eliminação dos fármacos, né, da fração de fármacos que ficam disponíveis a nível do sistema, certo? Então, a gente viu na aula passada que as doenças cardiovasculares, né, são doenças que envolvem, né, o sistema cardíaco e vasos sanguíneos, certo? Que inclui principalmente as doenças da artéria coronária e que existem outras doenças também que podem ser desenvolvidas a partir desse sistema. Então, a gente iniciou o estudo sobre a hipertensão, a gente aprendeu, né, na aula passada, que a hipertensão arterial é uma condição médica, né, que ela se desenvolve a longo prazo, que é preciso fazer um rastreamento, né, a nível de assistência básica, para poder fechar o diagnóstico, né, dessa doença, que ela geralmente não causa sintomas de imediato, né, e a longo prazo ela vai se tornando um importante fator de risco para quando ocorre esse aumento de IPA frequente, ela começa a desenvolver fatores de risco para desenvolvimento de doença da artéria coronária, o AVE, a insuficiência cardíaca, insuficiência vascular também periférica e até mesmo o sistema renal. Então, mesmo ao sistema renal. Então, de imediato, né, quando se identifica a elevação dessa PA, quando se identifica a elevação dessa PA, é preciso fazer a investigação e aí a gente tem um acompanhamento através da atenção básica para então fechar o diagnóstico. De que o paciente realmente é hipertensivo. A gente consegue compreender, né, que de imediato, quando identificado, faz-se necessário, né, a assistência de enfermagem, principalmente o acompanhamento, as ações de assistência enfermagem, educação e saúde, para tentar resgatar, né, esse paciente sem que ele inicie um tratamento farmacológico, dependendo do nível, né, e da frequência com que essa pressão vem se mantendo elevada. Então, tem a mudança no estilo de vida, que vai auxiliar o paciente, né, na descativa.
e na melhora desse quadro. E quando não adere, a gente tem que iniciar, né, o tratamento farmacológico, aí vai ser o acompanhamento médico, e nós, enfermeiros, né, ficamos aí responsáveis pelas orientações do paciente quanto à utilização correta dos fármacos, horários, né, as interações farmacológicas que podem ocorrer para que ele consiga aderir melhor ao tratamento. Sendo assim, a gente viu a consiga aderir melhor ao tratamento. Sendo assim, a gente viu as classes de fármacos antipertensivos, né, que podem ser utilizados para o tratamento dessa patologia, né, dessa comorbidade, como a gente chama. Né, dessa comorbidade, como a gente chama. A gente viu que tem os diuréticos, né, os bloqueadores de canais de cálcio, os inibidores da ECA, os antagonistas dos receptores de angiotensina 2, que a gente sabe que tem um sistema renina-angiotensina-aldosterona, que vai atuar no processo de regulação dessa pressão arterial, e os beta-bloqueadores, certo? Principalmente o hidroclorotiazida, que é bastante utilizado. E dando continuidade, a gente encerrou no estudo, né, a gente viu também os fármacos que atuam, né, na insuficiência cardíaca, certo? A cardíaca, certo? Aí a gente parou exatamente, não foi exatamente, né, na verdade, colocar, mas eu vou recapitular a partir de antianginosos, certo? A angina. A gente sabe, né, que a angina ela vai ser essa caracterizada, né, como uma sensação de dor no peito ou pressão, assim como um aperto. Então, o paciente tem muito a relatar que está com um aperto no peito, né? Alguns também por uma sensação ruim, né? Como é que eu vou dizer? Pressentimento. Aí tem-se a fase realmente de estar ansioso, né? E aí questão de pressentimento, popularmente dizendo, e tem o fato também da angina, né, presente, que vai ser aquela sensação de aperto no peito. E aí ela vai ser resultante, né, por conta do fluxo sanguíneo, né, que vai estar insuficiente a nível de músculo cardíaco, e aí resultando na obstrução, né, ou espasmo das artérias coronárias, certo? Então, aqui a gente tem angina leve, que tem aquela sensação de aperto mais leve e geralmente relacionada a algum esforço que foi feito pelo paciente, né, pela pessoa. O angina instável, que ocorre até mesmo quando o paciente está em repouso, né? A gente conseguiu compreender essas terminologias, essas classificações, né, e conceitos na aula passada. Então, a principal causa vai ser a doença da artéria coronária, né, que é um processo aterosclerótico, né, a nível de ateroma, que afeta as artérias e alimenta que é responsável, né, por esse processo de circulação.
o tempo a derivar, né? A gente viu sobre essa questão de peito, né, pectos, e estrangular, que no caso é a sensação do aperto, né, a sensação de bloqueio e fadiga, e pode ser traduzido como uma sensação de estrangulamento a nível de tórax, do peito, certo? E aí o desenvolvimento da angina. A gente aprendeu também que ela pode ser estável ou instável, e aí vai depender, né, de como ela se manifesta. Então, quanto à angina estável, né, ela é conhecida como angina de esforço, ou seja, é um tipo bem clássico, né, de angina, vai estar relacionada à isquemia do miocárdio, que é a musculatura, né, que a gente aprendeu lá em anatomia e fisiologia, as estruturas, né, espaços do músculo cardíaco, que a gente tem o pericárdio, miocárdio e endocárdio, né, a nível de miocárdio. A apresentação ela é típica, ou seja, a apresentação ela é típica, ou seja, é um desconforto no peito, né? E vai estar associado muitas vezes a alguma atividade que o paciente está fazendo, certo? Ou uma pessoa, um indivíduo está fazendo. Então, quando manifesta, né, essa sensação de dor e aperto, essa sensação de estrangulamento a nível de tórax, né, na face cardíaca, no mediastino, relacionada a esforços, a gente tem, né, quando diagnosticado como angina estável, certo? E aí pode ser uma corrida, até mesmo andando. Os sintomas são mínimos ou inexistentes em repouso, então ela se manifesta realmente quando o indivíduo ele está, né, desenvolvendo atividades. E quando está em repouso, né, ele não se manifesta tanto a sintomatologia, que aí já vai para a nossa próxima classificação, certo? Quando manifestado esses sintomas a nível de esforço, né, do paciente, ele começa a diminuir em minutos, certo? Quando o indivíduo ele cessa a realização do exercício, começa a diminuir os sintomas que foram apresentados. E aí, a atividade cardíaca normal, né, é resgatada. A angina instável, né, ao contrário da estável, ela é uma angina que evolui desse quadro de estabilidade, né, para instabilidade, ou seja, uma piora. E aí pode ser desenvolvida de algumas formas. Ela é em repouso, certo? Quando em esforço mínimo, geralmente, durante mais ou menos uns 10 minutos, ocorre essa sensação de estrangulamento. Grave e se repete, né? Porque
ela ocorre em repouso, mas dentro de 4 a 6 semanas ela continua se repetindo essa sensação em paciente em repouso e com um padrão crescente de intensidade, né? Ou seja, ela é mais grave, mais prolongada e aí tem que ser frequentemente acompanhado, né, a nível de cardíaco, certo? Então, aqui é só um esquema para a gente conseguir fixar, né, as características dessa dor a nível de angina. E aí, os fármacos que são utilizados, né, para o tratamento da angina, a gente vai ter os nitratos orgânicos, isosorbida e nitroglicerina, certo? Eles vão atuar... Deixa eu só abrir aqui. Eles vão liberar o óxido nítrico no músculo liso, né? Porque a gente aprendeu lá em sistema fisiológico, na disciplina de fisiologia, né? Sistema muscular. E os 3, né, tipos de músculos que a gente pode encontrar a nível do sistema, que é o esquelético estriado, estriado cardíaco e o músculo liso, né? A gente sabe que o músculo esquelético, estriado esquelético, a gente tem a questão das movimentações voluntárias, né, que é o mais encontrado a nível do sistema. O músculo estriado cardíaco, que está a nível do coração, e aí ele tem uma ação involuntária. Se ele tem ação involuntária, então ele vai ser, né, controlado a nível de sistema, certo? Sistema nervoso central, que vai enviar os comandos para que ocorra o estímulo, né? Os estímulos enviados através do sistema nervoso pela via aferente, aí o mecanismo de desenvolvimento de resposta pela via eferente. Então, quando é administrado os fármacos que são ligados aos nitratos orgânicos, né? A isosorbida, por exemplo, o músculo liso ele vai iniciar um processo de relaxamento, logo vai inibir a vasoconstricção dos vasos, né, ou espasmos coronarianos, consequentemente vai aumentar a perfusão a nível de miocárdio, né, e aí aliviar essa sensação de aperto. São eficazes nos sintomas da angina, né, para alívio imediato, né, de um ataque, provocado por exercícios ou também por estresse emocional, porque pode desenvolver. E aí, de escolha entre eles, deve ser a nitroglicerina com a administração sublingual. Como efeitos adversos, o paciente ele pode apresentar cefaleia, né, e aí, como ele pode desenvolver cefaleia, deve-se evitar a associação com alguns outros vasodilatadores, porque como inibe a vasoconstricção, o inverso, né, de fazer uma vasoconstricção é realizar o processo de relaxamento. E aí, quando associado a outros fármacos, como a sildenafila, ele pode desenvolver também um processo de hipotensão. Usa sublingual para episódios agudos, né? E para profilaxia, né? Para continuar o tratamento, deve-se aderir a administração por via oral, certo? Outra classe de fármaco utilizado no tratamento da angina são os beta-bloqueadores, como o mais comum, no metoprolol e atenolol, certo? Eles vão atuar diminuindo a demanda de oxigênio a nível do miocárdio, certo? Logo vai diminuir a frequência e a força da contração a nível do miocárdio, né? Dessa musculatura que realiza esse processo de sístole e diástole para que ocorra o processo de circulação sanguínea. A gente aprendeu em fisiologia, né? Da pequena e grande circulação. Então, vai interferir, certo? E aí eles vão suprimir a atividade do coração, ou seja, vai bloquear seletivamente os receptores, que são beta-1 adrenérgicos, que a gente aprendeu lá no início da disciplina, né, que estão presentes a nível dessa musculatura. São indicados, né, como antipertensivos, também na insuficiência cardíaca e, como a gente está estudando, né, utilizado no tratamento da angina. Como efeito adverso, a gente pode ter, né, a broncoconstricção, desenvolvimento de arritmias, distúrbios metabólicos, tonturas, letargia, fadiga, sensação de fraqueza e hipotensão ortostáticas, certo? Tirar aqui a imagem para vocês focarem só no slide, tá bom? Daqui a pouco eu ligo a câmera de novo. Temos os bloqueadores do canais de cálcio, né? Nifedipina, verapamil.
e diltiazepam, certo? O mecanismo de ação desse fármaco, ele vai atuar como? Primeiro a gente aprendeu, né, lá em nível de contração, né, em nível de polarização e despolarização, quando ocorre esse processo de contração e relaxamento do músculo cardíaco, que o cálcio é essencial para a contração muscular, né? E aí a entrada dele vai aumentar o processo de isquemia devido à despolarização da membrana, que é provocada por uma diminuição de oxigênio a nível de células. Logo, os bloqueadores de canais de cálcio, eles vão agir inibindo esse processo de entrada, certo, do cálcio nas células cardíacas e músculos lisos, né, que é a nível de sistema cardíaco, sistema trato gastrointestinal, certo? E sistêmico. Então, se eu bloqueio a entrada, né, e aí eu diminuo esse processo de despolarização celular, certo? É indicado na angina, e aí vai promover o relaxamento das artérias coronárias, e pode também apresentar ao paciente durante o uso do fármaco taquicardia reflexa, né, o rubor, a cefaleia, hipotensão e também edema de periferia por conta desse bloqueio, certo? Então, ele tem essa questão de retenção, então ele pode apresentar também um processo de edema, ok? Então, esses são os fármacos mais utilizados, né, na arritmia, claro que tem outros, ou na angina, e a gente dá continuidade, né, estudando os fármacos que vão atuar nas arritmias cardíacas. Então, o que é uma arritmia cardíaca, né? Para que a gente comece o estudo para entender como é que ocorre, né, a ação do fármaco. A gente sabe que as arritmias cardíacas, né, são uma irregularidade, são desenvolvidas através de uma irregularidade de batimento cardíaco, né? Ou seja, são condições em que o batimento cardíaco ele vai estar irregular. E este irregular pode ser tanto para mais, que aí o paciente ele vai estar apresentando uma taquicardia, quanto para menos, que a gente classifica, né, que o paciente está se apresentando como uma bradicardia, certo? Aí a frequência cardíaca, quando muito rápida, né, claro, ela vai ser considerada esse processo de taquicardia, e quando muito lenta, né, que também é uma arritmia, mas só que com desenvolvimento de diminuição dos batimentos cardíacos, que é a bradicardia, certo? Algumas não apresentam sintomas, né, quando estão presentes, aí tem a questão de desenvolvimento de palpitações ou sensação de pausa entre os batimentos cardíacos. Quando começa, né, desenvolver, no caso, sintomas mais sérios, o paciente pode apresentar uma taquicardia ou uma pausa, né, uma bradicardia, relacionada também, né, a tonturas e desmaio, pode apresentar dor, né, ou fadiga a nível do peito, e aí desenvolver o processo de desmaio. E alguns tipos de arritmia não é grave, mas quando ocorre com frequência, pode predispor as complicações, que no caso vai ser o desenvolvimento de AVE, insuficiência cardíaca, né? Ou até mesmo parada cardíaca, dependendo da intensidade, né? Da irregularidade dessa frequência cardíaca. Como um ataque cardioventricular, né? Exacerbada, ela pode levar ao desenvolvimento de uma parada cardiorrespiratória, certo? E aí a gente classifica como arritmias relacionadas à frequência cardíaca, que aí vai estar desenvolvendo um ataque ou bradicardia, através dos mecanismos cardíacos afetados, que aí pode ser por automaticidade, né, reentrada ou desencadeada também por duração, certo? Que aí vai estar isolado. Pode ocorrer de 3, no ritmo cardíaco, né, na onda, pode ocorrer 3 ou mais, não sustentados. Pode ocorrer menos de 30 segundos ou mais de 30 segundos, a questão dessa irregularidade cardíaca durante o traçado, quando você está averiguando, certo? Ou pode estar relacionada também, que ela pode ser classificada quanto ao local de origem, né? Ventricular, atrial, sobre arritmias juncionais, né? Que vai ser entre os tecidos, ou pode ocorrer a nível de blocos do coração, né? Que aí a gente tem o átrio ventricular, que vai ser entre átrio e ventrículo, e a gente tem átrios direito e esquerdo, ventrículo direito e esquerdo. A gente sabe que o início da circulação vai ocorrer, né, à base da lateralidade direita, com a chegada do sangue através das veias cavas, superior e inferior,
né, trazendo o sangue pobre em oxigênio para que ocorra o processo de pequena circulação, né, onde o sangue vai ser encaminhado até o pulmão através do átrio direito, né, passando pela válvula tricúspide, e aí chega ao ventrículo direito, vai ser encaminhado aos pulmões, né, através da artéria pulmonar, ou artéria pulmonar, ocorre o processo de troca gasosa, homeostase, e aí retorna rico em oxigênio, né, para o nosso coração através do átrio esquerdo, né, vai ser encaminhado através da válvula mitral ou bicúspide para o ventrículo esquerdo, e então vai iniciar-se o processo de circulação sistêmica, né, onde o sangue rico em oxigênio vai ser levado até ao sistema, né, através da artéria aorta, certo? Então, quanto aos locais, são esses, quanto aos blocos, né, do coração, são nesses pontos que podem ocorrer, né, também esse processo de bloqueios, né, e aí uma irregularidade quanto a esse processo de sístole e diástole. A síndrome de morte arrítmica súbita, que no caso vai ser a parada cardíaca que é provocada por uma arritmia, certo? Que pode ocorrer na presença ou não de uma doença cardíaca, né, prévia, certo? E aí, esses fármacos que são utilizados para o tratamento de arritmias, eles são classificados em algumas classes, certo? A classe 1, a gente encontra os fármacos bloqueadores dos canais de sódio, certo? De ação moderada, que a gente tem a quinidina, procainamida, certo? E disopiramida. Temos de ação discreta, que é a lidocaína, idantoína e os demais. E de ação atenuada, né, que é propafenona, e esses outros que têm uns nomes bem estranhos, né, mas que estão dentro das classes de beta-bloqueadores de canais de sódio. A classe 2, a gente tem os beta-bloqueadores, certo? Que são propanolol e os similares a propanolol. Na classe 3, né, de classificação desses fármacos que são utilizados para tratamento de arritmias, nós temos os inibidores da repolarização, que no caso a gente tem a amiodarona, certo? Sotalol, que são os mais utilizados. E na classe 4, a gente tem os bloqueadores de canais de cálcio, que é o verapamil. Então, na classe 1, os fármacos que atuam bloqueando os canais, eles são sensíveis à voltagem, né? A diminuição da velocidade, no caso, vai diminuir a abertura dos canais para a entrada de sódio, né, e reduzindo a velocidade inicial do potencial de ação, que é onde ocorre todo o processo de despolarização da célula, para que ocorra o processo de contração muscular a nível de músculo cardíaco, para então se realizar o processo de sístole e diástole, causa diminuição, né, de excitabilidade e também a diminuição na velocidade de condução elétrica cardíaca, que a gente aprendeu lá em fisiologia, né, e anatomia, que o estímulo, né, a nível de músculo cardíaco, como não podemos controlar, não é voluntário a nossa vontade, tem um estímulo através do nosso atrial, né, vai passar através das células de Purkinje e se ramificar, né, para que ocorra esse processo de estímulo elétrico, né, para então ocorrer esse processo de contração. E aí, a indicação, né, dos fármacos de classe 1, que são os bloqueadores de canais de sódio, a gente tem as arritmias atriais e ventriculares, ou seja, aquelas que classificadas, né, ocorrem através de irregularidade a nível de bloco cardíaco, que esses blocos cardíacos são os átrios e os ventrículos, que a gente sabe que são 4 câmaras, né, que compõem o nosso coração, certo? Espero que hoje eu esteja conseguindo falar, né, devagarinho, que vocês pediram na aula passada, deixaram lá no chat, né, professora, fala mais devagar, porque eu não estou conseguindo acompanhar, que está muito rápido. Então, estou pausando, estou me segurando para a gente conseguir compreender bem o conteúdo, certo? E aí, os principais fármacos que estão nesta classe, né, dos antiarrítmicos bloqueadores de canais de sódio são quinidina, procainamida, certo? Lidocaína, que é bem utilizado, e esses outros fármacos. Como efeito adverso, esses fármacos podem levar ao desenvolvimento de ataque cardíaco, sonolência, fala enrolada, né? Pode o paciente apresentar uma parestesia ou agitação, ou confusão mental, entre outros, certo? E aí, quando inicia o uso, também tem esse processo de
diminuir o processo, né, de excessiva condução, e aí pode levar a uma arritmia a nível de uma bradicardia, né, por conta dessa diminuição. Tem que ser ver a indicação, o quadro clínico do paciente, né, como é que ele se apresenta de acordo com a indicação, com a administração do fármaco, a posologia, né, da utilização, para que não tenha superdosagem, e aí tudo isso também competência nossa, né, da enfermagem, certo? Os antiarrítmicos de classe 2 são os beta-bloqueadores, que aí são utilizados propanolol, metoprolol e esmolol. Eles vão restringir a despolarização, né, no final do potencial de ação, e aí vai reduzir a automaticidade prolongada e a condução atrioventricular, certo? Então, onde ocorre o processo de sístole de arte e a condução, né, da circulação durante o processo de circulação sanguínea. Diminui também a frequência cardíaca e a contratilidade cardíaca. E aí ele pode levar, né, a broncoconstricção, arritmias, distúrbios metabólicos e depressivos, e também a letargias e sensação de fadiga. Os antiarrítmicos de classe 3 são os inibidores de repolarização, ou seja, esses fármacos eles vão bloquear os canais de potássio, né? Vai diminuir o fluxo durante a repolarização das células cardíacas e também prolongar a duração durante o potencial de ação, que é desenvolvido para que ocorra o processo de contração cardíaca, né? Sem alterar a fase inicial a nível de potencial, certo? Logo, ele prolonga o período refratário, né? Quando ocorre esse processo de excitação da célula para o desenvolvimento de despolarização e repolarização durante a contração muscular. São utilizados em pacientes com fibrilação atrial, né? Os fármacos mais utilizados dessas classes de bloqueadores de canais de potássio são a miodarona, né? E leva à intolerância gastrointestinal, pode levar a desenvolvimento de fraqueza muscular por conta dessa ação, né? E principalmente prolongamento no período refratário, e o paciente pode desenvolver a coloração, né? A diferenciação de coloração da pele. E aí tem que ficar atento, né? Para que não se confunda também com o processo de cianose, certo? Os bloqueadores de canais de cálcio, que são usados como antihipertensivos, né? Eles restringem a corrente de entrada de cálcio e aí resulta na diminuição da velocidade da despolarização celular espontânea, indicado, né, a nível de arritmia supraventricular. Os mais utilizados é o verapamil e, como efeito adverso, o paciente pode apresentar, né, uma taquicardia reflexa, cefaleia, hipotensão e também edema periférico. A maioria pode desenvolver o processo também de constipação pelo uso oral, né? E aí pode interferir a nível de ação no trato gastrointestinal, né? Dessa motricidade intestinal, certo? Sendo assim, nós concluímos os antiarrítmicos e iniciamos o estudo dos fármacos que atuam a nível de sistema sanguíneo, né? Então, a gente vai iniciar o estudo dos fármacos que atuam, né, nas disfunções que podem ocorrer a nível de sistema sanguíneo, como trombose, questões de sangramento, problemas de circulação e anemias. A trombose, a gente sabe que é a formação, né, de coágulo sanguíneo dentro de um vaso, e aí obstrui o fluxo do sangue através do sistema circulatório, por conta desse bloqueio. O sangramento, que a gente classifica, né, claro, nos termos técnicos como hemorragia, que vai ser o escape, né, do sistema circulatório, e aí pode ocorrer internamente, né, quando o sangue escapa de vasos sanguíneos dentro, a nível, não exteriorizando, né, a nível do corpo, ou externo, que é através de uma ruptura natural, uma abertura, né, pode ser por ruptura natural, no caso, né, sangramento oral, nasal, a nível de orelha, né, sangramento a nível de uretra, canal vaginal ou ânus, ou quando o externo, quando é através de uma ruptura da pele, né, quando o paciente sofre algum trauma, ou
principalmente por pérfuro cortante. Então, podem ser desenvolvidas essas três formas o sangramento, que no caso é classificado, né, como termo técnico o processo de hemorragia. A anemia vai ser uma diminuição da quantidade total de glóbulos vermelhos, né, ou seja, hemoglobina no sangue. Também pode ser definida como capacidade reduzida do sangue para transformar ou transportar, né, o processo de oxigênio a nível das células. A coagulação sanguínea, né, vai ser o processo pelo qual o sangue muda, né, sua forma líquida, para uma forma em gel, né, para que ocorra, onde ocorre o processo de cascata, né, de coagulação, né, para iniciar esse processo de interrupção do sangramento. Então, o mecanismo de coagulação ele vai envolver a atividade, né, e a adesão da agregação plaquetária com maturação de fibrina. Os distúrbios da coagulação, né, são os estados patológicos, e aí vão resultar em sangramento, logo hemorragia, né, ou obstrução a nível de trombose. O extravasamento, né, de sangue através do endotélio vai dar origem aos processos nas plaquetas, né, e também alteração do fator de tecido subendotelial, né, e do plasma, certo? O que vai levar a uma última instância, que vai ser a formação da fibrina, certo? A fibrinólise, né, que isso ocorre no processo da cascata de coagulação, certo? A fibrinólise vai ser um processo que impede os coágulos de terem um crescimento exagerado, certo? E aí o processo vai ocorrer em duas formas: fibrinólise primária e fibrinólise secundária, que é o tipo de processo normal do corpo, né? Onde a fibrinólise secundária vai ser a quebra de coágulos causados por um medicamento ou distúrbio médico, né? Com alguma causa semelhante. Certo? Então, vai ocorrer o processo de bloqueio, aqui, ó, por exemplo, nesse esquema, né, a gente pode compreender melhor. A gente tem a lesão do vaso sanguíneo, que vai desenvolver o processo de hemorragia, as plaquetas vão começar a agregar, né, em torno da lesão, para começar o processo de cessação do sangramento, e em seguida a formação do tampão plaquetário, né, iniciando-se a cascata de coagulação, com esses fatores de coagulação, que são esses esquemas abaixo, certo? E aí os fármacos anticoagulantes, eles vão inibir a ação desses fatores, certo? De coagulação, que interferem na síntese e interferem na sua síntese, para que ocorra o processo, né, de anticoagulação, certo? Um fármaco bastante utilizado, né, como anticoagulante, é a heparina, enoxaparina, certo? Que vai atuar, né, é um anticoagulante injetável, tem ação rápida e inibe a trombina, certo? Que vai ser a enzima responsável pela etapa da formação da fibrina. E aí, vai ser ativado, né, o fator de coagulação. A indicação vai ser limitada à expansão dos trombos, que vai evitar a formação de fibrina, né? O principal fármaco utilizado no tratamento também da trombose aguda é esse fármaco, né, de veias profundas. E aí é indicado também como profilaxia para evitar trombos, né? Então, tanto ele vai ser utilizado como preventivo, né, como de tratamento propriamente dele. E ele também é uma das profilaxias dele, né, quanto a esse desenvolvimento, né, de trombo venoso, os pacientes pós-cirúrgicos, porque tem esse risco elevado, né, e pacientes que estão em tratamento de infarto. Porém, quando iniciado o uso desse fármaco, né, no paciente como profilático, né, anterior à cirurgia, é preciso que a gente, principalmente nós, enfermeiros, né, tenhamos o conhecimento de que os fármacos que são antiplaquetários devem ser cessados o seu uso, certo? Pelo menos 24 horas antes do ato cirúrgico. Se o paciente faz uso, por exemplo, do ácido acetilsalicílico, que é o AS, de costume rotineiro, né, para uma comorbidade, a gente tem que iniciar, né, a cessação do uso desse fármaco pelo menos uma semana antes. E se está em uso do anticoagulante, né, pré-cirúrgico, a cirurgia está agendada, né, nós temos que nos atentar, isso é competência do enfermeiro e médico, porque o médico deve deixar prescrito, né,
a interrupção da utilização do anticoagulante, né, pelo menos 12 a 24 horas antes do procedimento, e aí depende muito do procedimento, se for procedimento mais extenso, como, por exemplo, uma amputação infra-supragenicular, este fármaco deve ser realizado a cessação do seu uso 24 horas antes, porque aumenta o risco de processos hemorrágicos durante o ato cirúrgico, certo? Então, isso é competência nossa, estarmos atentos dos cuidados pré-operatórios, né, do paciente, para que ele tenha um desenvolvimento de uma cirurgia segura, que ele possa ter segurança no pré, no trans, no intra e no no pré, né, no trans ali e no pós-operatório, certo? Então, é competência também do enfermeiro ter o conhecimento dos fármacos que devem ser, né, cessados. A profilaxia antibiótica também, que a gente tem que iniciar no pré-operatório, e aí, se não foi feita a dosagem anterior, né, quando programada a cirurgia, é preciso fazer profilaxia dentro do centro cirúrgico, que no caso a administração na primeira dosagem, né, desse fármaco, e se a cirurgia demorar mais de 2 horas, iniciar o repique de antibiótico. E é função nossa também, né, ficar atento a esse processo para evitar infecções posteriores. E aí também a questão de cuidados com pacientes pós-operatórios. Assim como nós, enfermeiros, precisamos ter, né, o conhecimento da interrupção do uso do fármaco antitrombólico antes da cirurgia, nós também precisamos nos atentar à reiniciação, né, da utilização desse fármaco. Claro, professora, mas isso é responsabilidade do médico, o médico que tem que prescrever. Mas tu não sabe, tu não aprendeu na farmacologia, tu não sabe que o fármaco ele deve ser reiniciado para evitar, né, o desenvolvimento de trombos, porque o paciente pós-operatório ele tem um risco elevado de desenvolvimento de trombos. Então, tu pode, né, junto com a equipe médica, acionar para reiniciar o uso do fármaco, né, para tratar o paciente de forma que você evite o desenvolvimento do trombo, certo? A daxigatrana, chamando tudo estranho, né? É um inibidor, né, direto da trombina, que vai ser a enzima que vai catalisar e iniciar a conversão de fibrinogênio em fibrina, ou seja, vai atuar no processo de coagulação. É usado para prevenir derrames e embolismos sistêmicos, certo? Principalmente em pacientes com fibrilação atrial. Pode ocorrer, né? Como vai atuar na cascata de coagulação, ele pode desenvolver hemorragia de tubos gastrointestinais, né? Não requer monitorização, né, terapêutica constante, como alguns outros fármacos anticoagulantes, como por exemplo a heparina e enoxaparina, mas é todo fármaco, né, iniciado o tratamento, todo paciente deve ser acompanhado, né, para que se verifique como está sendo a adesão do tratamento e como está sendo a resposta, né, do organismo ao uso do fármaco, certo? A varfarina, ela vai atuar, né, como antagonista da vitamina K, certo? Porque alguns fatores, né, de coagulação, eles precisam, né, dessa questão da vitamina K como fator para produção, certo, destes fatores de coagulação, e aí vai diminuir a capacidade do sangue, né, coagular, ok? Então, ele atua como coagulante. É usada para prevenir a progressão ou recorrência de trombos, né, principalmente no estágio agudo das veias profundas ou embolia pulmonar. Após o tratamento inicial com a heparina, né, para prevenção de tromboembolismo venoso durante cirurgias, principalmente ortopédicas e ginecológicas, certo? E também a varfarina é utilizada profilaticamente, né, para evitar infartos, né, infartos agudos do miocárdio, né, que é o IAM, a nível de válvulas cardíacas, certo? E também fibrilação arterial crônica, certo? Desenvolvimento constante. Então, essas são as indicações da varfarina. Como efeito adverso, né? Como todos são anticoagulantes, eles podem desenvolver o processo de hemorragias, certo? Se o paciente, né, está em desenvolvimento de hemorragia, aí tem também a questão, né, do bloqueio do uso dos fármacos, né? Claro, isso a gente decide junto com a equipe muito profissional,
a interrupção da utilização do fármaco, certo? E aí, qual o melhor, né, esquema de tratamento de segunda escolha para o paciente, para que ele não fique também, né, predisposto ao desenvolvimento, né, de trombos, certo? Os fármacos trombolíticos, né, também são fármacos de escolha para o tratamento, né, de desenvolvimento de patologias que afetam, né, o sangue. As doenças tromboembólicas agudas, elas são tratadas, né, com a administração dos fármacos que vão ativar a conversão, né, a nível de plasmina, certo? Nos casos de infarto miocárdio, né, os trombólicos são utilizados para situações nas quais angioplastia não é uma opção, que no caso vai ser o desenvolvimento ou tratamento a nível de cirurgia, né? Até que o paciente possa ser restabelecido, né, para realizar intervenções, né, percutâneas, certo? Então, é um tratamento de primeira escolha até que o paciente esteja pronto. O mecanismo de ação do fármaco, né, alteplase, vai atuar ativando o plasminogênio, que vai estar ligado à fibrina, certo? E aí, em um desenvolvimento de um trombo, certo? E aí, como atua, né, no plasminogênio, ligando-se a nível desse trombo, é considerado fibrina seletiva. Está aprovado para tratamento de infarto agudo do miocárdio, embolismo pulmonar maciço e a nível de choque isquêmico agudo, certo? Como efeitos adversos, a gente tem o desenvolvimento de hemorragias gastrointestinais, né, por conta da via oral, e desenvolvimento de algumas úlceras. Então, sempre que inicia o tratamento, né, farmacológico em pacientes, paralelo ao tratamento, né, da comorbidade da patologia, vai ser iniciado também os protetores gástricos, né, porque eles tendem a desenvolver o processo de desgaste, né, a nível de mucosa. Então, pode desenvolver também o processo de úlceras, logicamente, o desenvolvimento, né, de sangramentos, né, na via do trato gastrointestinal, certo? A estreptoquinase não vai apresentar atividade proteolítica, né, específica, mas vai auxiliar na transformação do plasminogênico em plasmina, né, que é assim, a transformação no nível da cascata de coagulação, não sendo seletiva. E aí, né, vai estar ligado ao coágulo. É utilizado para embolia pulmonar, trombose de veias profundas, infarto agudo do miocárdio, trombose arterial e oclusão, né, de acesso de anastomose, certo? Como efeito adverso, assim como as demais faces, a gente tem o risco de desenvolvimento de hemorragias. Uroquinase, né, vai ser como uma enzima proteolítica, vai converter, né, plasminogênio em plasmina, vai ser utilizado para hidrolisar êmbolos pulmonares, né, também infarto agudo do miocárdio e demais desenvolvimento de patologias a nível do sistema sanguíneo. E como efeito, a gente tem, né, reações anafiláticas que podem ser desenvolvidas, e aí precisa fazer fármacos, né, de conversão da ação do fármaco e hemorragias, certo? Os antiagregantes plaquetários, certo? São o fármaco que vai promover a inibição da agregação plaquetária, lógico, logo vai diminuir a formação, a ação dos sinais químicos da aglutinação plaquetária, vai estimular as plaquetas pela trombina, né, através do colágeno, e a ação de utilização de energia, certo? Resultando na ativação, e aí o desenvolvimento de ação desconformação a nível de agregação plaquetária, certo? E aí, um fármaco bastante utilizado, né, nesse tratamento é o ácido acetil salicílico, que a gente viu lá em anti-inflamatórios também, que ele está naquela classe de fármacos, certo? Possui capacidade de inibir a síntese de tromboxana, certo? Que a gente viu lá atrás, né? Lembra que a gente viu no processo de desenvolvimento, né, da cascata inflamatória, as prostaglandinas, tromboxanos, que são fatores que atuam no processo da cascata inflamatória. E aí, a partir do ácido araquidônio, né, que está presente lá na cascata inflamatória, que a gente tem um estímulo lesivo, né,
E aí, a liberação do ácido araquidônico, né? A ativação da ciclooxigenase, ciclooxime 2, que vai transformar esse ácido araquidônico em fatores que são desencadeadores do processo inflamatório, certo? E aí, a partir do ácido araquidônico nas plaquetas, né, tem um efeito rápido e persistente, e a administração repetida tem um efeito acumulativo. Porém, se o paciente faz uso, né, rotineiro e tem um desenvolvimento de algum processo hemorrágico ou cirurgias, né, previamente programados, tem que fazer a cessação, né, interrupção do uso do fármaco. É indicado de forma profilática para isquemia cerebral, né, então, bem utilizado a nível de neurologia, redução da isquemia de infarto de miocárdio recorrente também, para diminuir a mortalidade, né, dos pacientes que têm o infarto e pós-infarto, e associado a fármacos anticoagulantes também, certo? Ele pode ser utilizado a nível de choque hemorrágico e sangramento gastrointestinal também, assim como ele está na classe dos anti-inflamatórios, né, que a gente estudou, os não esteroidais, certo? O fármaco clopidogrel, né, também é um fármaco que atua a nível do plaquetário, inibe a forma irreversível da ligação, né, da adenosina difosfato aos seus receptores nas plaquetas, e aí a ativação dos receptores responsáveis pela ligação das plaquetas a fibrinogênio a outras, ou seja, ele inibe essa ação, ele impede esse processo de ligação, certo? E aí vai ser indicado com prevenção de eventos arterioscleróticos, né, que se seguem de infarto agudo do miocárdio, até derrame e doenças arteriais a nível de periferia, previne eventos trombóticos, né, na síndrome coronariana aguda e associado com intervenções coronarianas percutâneas, né, por exemplo, com ou sem o stent, certo? O efeito adverso vai ser, né, o desenvolvimento ou não de hemorragia, né? Então, o desenvolvimento de hemorragia é efeito adverso, né? O não é benéfico porque ele atua tentando impedir esse processo, certo? Dipiritamol, né? Também é fármaco antiplaquetário que vai ter uma mecanismo de ação como vasodilatador coronariano, capaz de diminuir a síntese de tromboxano, certo? Consequentemente, vai reduzir a aderência das plaquetas à superfície trombogênica, indicado, né, e recomendado o uso junto à varfarina, né, para obter um efeito de inibição da embolia, e pode ou não, né, ele não deve ser utilizado em idosos, porque no caso dos pacientes podem ter problemas gastrointestinais, já tem a diminuição, né, do processo da motilidade gastrointestinal. E, na maioria das vezes, esses pacientes, né, idosos, eles já fazem uso de vários fármacos, certo? Então, associado aos demais, podem elevar o risco de desenvolvimento, né, de lesões através da mucosa gástrica, certo? O fármaco do sistema hematopoético, né, antianêmicos, a gente vai ter o tratamento, né, sabendo que a anemia, ela vai ser definida, né, como uma diminuição da quantidade total dos glóbulos vermelhos, ou seja, das hemácias, ou hemoglobina a nível sanguíneo. As causas da diminuição, né, da produção vão incluir a deficiência de ferro, falta de vitamina B12, neoplasias da medula óssea, né, que podem desenvolver o processo de anemia. Como as hemácias são produzidas na medula óssea, né, depois vão atingir a circulação sanguínea, permanece 90 a 120 dias no sangue, que é a meia-vida, né, a nível desses glóbulos. E após esse período são removidos, né, degradados principalmente a nível de baço. Então, o ferro, né, quando administrado a nível de tratamento das anemias, a gente tem que vai ser armazenado nas células intestinais como ferritina, né, quando necessário vai ser incorporado às hemoglobinas para ajudar nesse processo, né, de reestruturação, certo? Temos a anemia microcítica, né, hipocrômica, e que no caso podem ser utilizados o uso do ferro, né, e como efeito adverso, distúrbios, né, trato gastrointestinais, principalmente por conta da sua utilização via oral, por conta do mecanismo de ação. O ácido fólico,
né? Ele vai ser utilizado na produção de ácidos nucleicos, certo? E aí tem a função de controlar a síntese proteica, armazenar e transportar as informações genéticas, né, através das moléculas de DNA e RNA, certo? Através da medula óssea. É indicado, né, na anemia megaloblástica, certo? Que vai ser causada pela admissão na síntese de purinas e primidinas. Vai levar a uma incapacidade, né, do tecido hematopoético de produzir DNA e de proliferar-se, certo? É bem utilizada, né, no desenvolvimento do processo de gestação, e aí é um dos fármacos de escolha, certo? A vitamina B12, ela é importante como fator, né, na produção de proteínas nas hemácias, vai ser indicado na anemia megaloblástica, na anemia perniciosa, com a diminuição dos glóbulos vermelhos, né, quando o corpo não consegue absorver uma quantidade suficiente dessa vitamina, como efeito adverso, raramente vai provocar toxicidade, mas pode ocorrer, né, assim como isso em indivíduos com função renal normal. Né? Quem já tem uma função renal, qualquer fármaco utilizado quando o paciente já tem uma disfunção renal, precisa ser avaliado, né, o seu uso, o risco-benefício, por conta do risco maior da nefrotoxicidade, certo? Eritropoetina, que vai estimular a proliferação das células produtoras de hemácias na medula óssea, certo? A nível de eritroblastos, indicados na anemia causada por doenças renais, anemia por HIV e anemia causada por quimioterapia, né? E podem levar o paciente a processo de hipertensão, artralgia e trombose, né? Em algumas doses elevadas. E aí, né, vamos só respirar um pouquinho para a gente tentar compreender, né, tudo que a gente já viu hoje, que a gente já viu antiangínico, professora, a gente já viu antiangínico, a gente já viu, né, os fármacos que atuam nas arritmias cardíacas, a gente viu os fármacos que atuam nas anemias, né, e aí é muita informação junto, realmente é muita informação, mas a gente consegue, né. Espero que vocês estejam, né, cumprindo com o que a gente combinou de acessar a plataforma, de assistir às aulas online, né, para que não fique tão cansativo, porque só a aula de segunda, né, online não é o suficiente, tem muita informação e aí fica muita coisa acumulada. Então, terminou a aula de segunda, não está com a cabeça para estudar ainda na segunda, porque é muita informação, separa um dia na semana, né, todos os dias, 1 horinha ou 2 ali para estudar, vamos revisar conteúdo, para que a gente realmente consiga compreender, né, consiga aprender, né, a disciplina de farmacologia, porque ela é essencial, né, para a nossa atuação como profissional. Nós somos responsáveis, né, não somos alguns fármacos somos responsáveis até por prescrição, né, mas aí depende muito do protocolo municipal. Mas a gente é responsável por atrasamento, né, posologia, a gente precisa saber quantas horas, né, apesar de vir lá de 6 em 6 horas, tá? Posologia que foi indicada pela prescrição de 6 em 6, mas como é que eu vou fazer esse esquema para o meu paciente, né? É via oral, à noite. É viável colocar esse fármaco na madrugada? Eu vou acordar o paciente só para a administração do fármaco? Será que eu posso administrar em outros horários? Ele tem interação com os demais fármacos que ele está fazendo uso, né? Esse paciente tem cirurgia para amanhã, ele tem heparina na prescrição dele, né? De 12 em 12 horas. Então, quantas horas com antecipação está dentro do esquema de antecipação, de cessação do uso desse fármaco, para que eu garanta a cirurgia segura quanto a este fator, né? Você vai garantir quanto a este fator de ter interrompido o uso do fármaco anticoagulante com pelo menos 24 horas antes. Então, os que nos competem, se nós conseguirmos compreender e realizar nossas atividades de forma eficiente, a gente ameniza muito, né, o risco para o paciente, né, porque evitar a gente tenta, né, mas a gente principalmente tenta prevenir para que o risco não ocorra, certo? Impedir de ocorrer totalmente não pode garantir, mas a gente ameniza principalmente o risco de desenvolver e se ocorrer, né, os mínimos danos possíveis, certo? E isso é competência nossa, ok? Temos os fármacos que vão atuar, né, também
das dislipidemias, certo? Que é a elevação das taxas de colesterol plasmático. Professora, já está perdendo a voz aqui. TG ou de ambos, né, que vai contribuir para o desenvolvimento da arteriosclerose, ok? As causas podem estar primárias, genéticas ou secundárias, né? E aí o diagnóstico é determinado pelos níveis plasmáticos, né, de colesterol total e lipoproteínas individuais. O tratamento vai estar relacionado às alterações dietéticas, exercícios e fármacos, né, hipoglicêmicos ou hipolipêmicos que podem ser utilizados, né, no tratamento. Então, os lipídios plasmáticos vão estar associados principalmente à lipoproteína, certo? Que é transportador de lipídios através da corrente sanguínea. É importante, né? A gente sempre tem ali também, né, que a gente tem que verificar o LDL, o VLDL, HDL e quilomicrons, certo? Para identificar níveis que estão alterados a nível do sistema do paciente para iniciar o tratamento, certo? O risco cardiovascular vai estar associado principalmente ao aumento do colesterol total no sangue, né, ou fração LDL, que a gente chama, né, que é um colesterol alto e tido como ruim a nível sanguíneo. O aumento dos níveis plasmáticos de HDL, que é caracterizado como colesterol bom, vai estar relacionado ao menor risco do desenvolvimento de patologias cardiovasculares, os riscos cardiovasculares. E aí a diminuição, né, desse LDL é o objetivo principal do tratamento, que é o colesterol, né, que é tratado como colesterol ruim, certo? Para que ocorra com a diminuição, né, do risco do desenvolvimento, né, cardiovascular, certo? Então, o principal objetivo do tratamento é exatamente, né, atuar a nível de LDL. E os antilipidêmicos, eles vão combater, né, os altos níveis de lipídios séricos por meio das estratégias complementares, vão atuar, né, reduzindo, certo, a produção de lipoproteína transportadoras de colesterol e de glicerídeos e aumentar a degradação, né, das lipoproteínas, reduzindo a absorção, né, do colesterol e aumentando a remoção a nível do organismo do LDL. Para melhor eficiência dos fármacos, né, na utilização deve ser associada a uma dieta, ou seja, com baixa ingesta de gorduras saturadas e gorduras trans, que é o principal fator, né, para desenvolvimento e aumento a nível desse colesterol. Então, a gente tem os inibidores, né, e aí a gente tem a lovastatina, ou simvastatina, provastatina, entre outras. Vai atuar como análogos, né, e precursor do colesterol, ou seja, vai inibir a principal enzima na via protetora de colesterol no fígado, né, com a menor disponibilidade de colesterol no organismo, vai levar a maior retirada do LDL a nível sanguíneo, certo? E diminuição dos níveis plasmáticos também. Indicado em todos os tipos de dislipidemias, mas pacientes ainda apresentam algum risco cardiovascular, porque a gente sabe que o aumento do LDL aumenta o risco, né, de desenvolvimento de patologias cardiovasculares, e aí, consequentemente, vai ser necessária uma dieta adequada, né, e uma mudança no estilo de vida do paciente para poder conseguir um tratamento eficaz. Então, só o uso do fármaco não vai adiantar, é preciso a ação do fármaco, né, associada à mudança no estilo de vida para que ele tenha um bom resultado quanto ao seu tratamento. É preciso de uma adesão, né, precisa realmente de uma adesão propriamente dita do paciente ao tratamento para que a gente consiga reverter o quadro. Como efeito adverso, a gente pode ter rabdomiólise, nível muscular, lesões hepáticas, né, e que são os mais comuns, né, de serem desenvolvidos. A niacina, o mecanismo de ação vai ser inibição da lipólise do tecido adiposo e diminuição na redução, né, de triglicerídeos hepáticos, com redução, né, do VLDL, consequentemente também do LDL, que a gente tem como colesterol ruim, certo? Vou saber aqui. A indicação
Como ele tem capacidade de diminuir os níveis de colesterol e de glicerídeos, vai ser utilizado, né, em qualquer tipo de dislipidemia, né, e quando utilizado, ele tem um objetivo, né, no aumento dos níveis de HDL, que é classificado como colesterol bom. Os efeitos adversos podem ser, né, desenvolvimento de rubor cutâneo, prurigo, náuseas e dores abdominais, assim como hiperuricemia, né, que pode levar à predisposição ao desenvolvimento de gota, e hepatotoxicidade, né, por atuar a nível de sistema hepático, certo? Fígado. Ezetimibe vai atuar inibindo seletivamente a absorção do colesterol, né, na dieta e na bile a nível de intestino delgado, diminuição da oferta de colesterol intestinal para a via hepática e assim reduzir nas reservas de colesterol e estimular a remoção, né, do LDL a nível sanguíneo. Então, é indicado sim todos os tipos de dislipidemias e podem ser desenvolvidos, né, em paciente insuficiência hepática por conta da sua atuação a nível, por ser hepatotóxico, a nível do sistema hepático, certo? Temos também as classes de diuréticos, né, que são utilizados para provocar, né, estimular e promover a eliminação, né, a nível de diurético, ou seja, o aumento da produção da urina, certo? Algumas categorias de diuréticos, né, são classificadas, eles aumentam a excreção de água do organismo, e aí cada classe atua, né, distintamente a nível de sistema, e usados para tratar insuficiência cardíaca, cirrose hepática, hipertensão, intoxicação por água e certas doenças renais, né, porque vai aumentar o processo de excreção, de eliminação. As tiazidas, né, que a gente tem o hidroclorotiazida, clotalidona e indapamida, eles vão atuar, né, no túbulo contorcido distal a nível renal, diminuindo a reabsorção, né, aí a nível de sistema por uma bomba cotransportadora, certo? Não há alteração no equilíbrio ácido-básico e aí perde a eficácia quando a função renal está diminuída. Indicado no aumento da excreção, né, a nível de sódio, no tratamento da hipertensão arterial e insuficiência renal também. E pode levar o paciente a perda de potássio por conta dessa maior, né, eliminação, e aí influencia na ação de bomba de sódio e potássio. Os mais conhecidos, os diuréticos de aço, né, e mais potentes, são a furosemida, é um dos mais utilizados, né, de maior indicação no tratamento dos pacientes, principalmente pacientes que fazem uso hipertensiva, eles também associados têm os diuréticos. Como mecanismo de ação, né, eles vão atuar na alça, inibindo a bomba cotransportadora, sódio e potássio, presente na membrana de lipoação arsênica da alça de Ehler, né, a nível do sistema renal, e aí levar à reabsorção de íons, né, de íons. Reduzem a resistência vascular renal e aí aumenta o fluxo sanguíneo a nível do sistema renal, e aí indicado na redução de edema pulmonar, insuficiência cardíaca e tratamento de hiperpotassemia, né, ou hipercalcemia, certo? E sempre pode levar ao desenvolvimento de hipovolemia aguda, depressão de potássio e hipomagnesemia por conta do aumento, né, da estimulação da ação dos rins. Como o paciente ele pode desenvolver, né, a perda de potássio, então, alguns fármacos, eles têm uma ação, né, de poupador de potássio, como a espironolactona, certo? Então, eles são antagonistas de aldosterona, né, um hormônio que vai favorecer de forma indireta um aumento da reabsorção, certo? No túbulo coletor, para estimular a bomba de sódio e potássio. E aí a inibição da aldosterona vai levar ao aumento da diurese e, em contrapartida, aumentar a retenção, né, de potássio, certo?
pode ser administrado para insuficiência cardíaca, como diurético, ou no tratamento de hiperaldosteronismo secundário, né, associado a outros diuréticos, certo? Para que se evite a perda intensa do potássio, porque a ação dele, né, o objetivo é poupar a questão de eliminação de potássio. Como efeito adverso, pode ter distúrbios gástricos, né, ginecomastia e irregularidades menstruais. Diurético osmóticos, a gente tem o manitol, que vai atuar aumentando a osmolaridade, né, e permeabilidade limitada nas células epiteliais tubulares. Os efeitos hormônicos físicos, né, sobre a distribuição tecidual da água devido à sua retenção no compartimento vascular. E o efeito vai aumentar, né, acentuado do fluxo urinário, redução em volume a nível cerebral. Então, são efeitos, também pode levar à diminuição, né, de pressão intraocular. É indicado, né, no tratamento de edemas cranianos para diminuição de pressão intracraniana, né, que a gente classifica como PIC. Insuficiência renal devido à carga aumentada de solutos em quimioterapia e glaucoma. Pode levar a efeitos colaterais, né, como a desidratação, né, insuficiência cardíaca congestiva e inchaço a nível do sistema pulmonar. As informações, né, dos fármacos utilizados, né, a nível do sistema cardíaco e renal, todos são retirados a nível de nossas literaturas que estão disponíveis para vocês na biblioteca virtual, né, de vocês no sistema online de vocês. Eu deixo aqui meu obrigado pela aula de hoje, né, pelo estudo e continuação dos fármacos que atuam a nível do sistema cardíaco e sistema renal, certo? E deixo para vocês essa mensagem, que não importa quantos passos você deu para trás, o importante é quantos passos agora você vai dar para frente, o importante é continuar, não desistir, né? Se está achando que não está fácil, é intensificar mais os estudos, né? Tentar readequar a rotina, né? Para que se consiga ter um bom aproveitamento, né? Das disciplinas. A instituição oferece, né, vários meios de vocês conseguirem se aprimorar, né, e ter um melhor conhecimento, um melhor estudo, né, para atuar na área futuramente, né. Espero que estejam compreendendo a disciplina de farmacologia e encontro vocês novamente na próxima segunda-feira para a gente iniciar, né, fármacos que atuam no sistema gastrointestinal, para a gente não iniciar hoje e ficar muito conteúdo, né, com muita informação dentro de um mesmo dia. Eu vou aproveitar esse tempinho, vou dar uma olhada novamente no chat, que vocês conseguem deixar informações lá, já não tem chat diretamente, né, comunicação na hora da aula, mas vocês podem sim deixar, né, sugestões quanto à aula lá no chat para a gente, certo? Então, muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima aula.